Então, olá, boa vida a todos que estão aqui e que estarão vendo esse vídeo em algum momento. Eu estou extremamente feliz em viver esse projeto e lançar esse projeto para o mundo, que chama Corpo Movendo em Ondas. A proposta aqui é desenvolver o tônus muscular, equilibração do tônus muscular, pensando em muitos aspectos do corpo e muitas habilidades e competências do corpo que são pouco vistas, pouco olhadas, pouco praticadas. Então, esse projeto, ele nasceu, na verdade, ele vem sendo pensado e vivido de muitas formas. Tem como matriz, né, como base de conhecimento, a fisioterapia. Eu completo esse ano 20 anos de experiência, e a formação de cocontração da Escola Leitura Corporal, que vem trazendo assim uma forma incrível, assim, encantadora de desenvolver essas várias habilidades do corpo e principalmente simples ao alcance de todos nós. E ao longo desses quase 3 anos, eu venho praticando isso com pacientes dentro da fisioterapia, em mim, em pacientes dentro da fisioterapia, e realmente a gente vai para uma outra etapa de forma de olhar o corpo, forma de praticar o corpo. Já era um incômodo meu ao longo aí da minha trajetória, a forma que se lida no corpo, que a gente está numa contramão do que consta na fisiologia, no tratado de fisiologia, enquanto a gente pensa em movimento, estuda movimento, em psicomotricidade, entre outras coisas. Mas eu quero trazer uma linguagem que seja simplificada, que seja objetiva, que a gente vá direto ao ponto, mas tendo consciência do que a gente está fazendo, do que a gente vai trabalhar, do que a gente tem se proposto a praticar, e a cada etapa, encontrando mais esse corpo, entrando em contato com esse corpo, que vai vendo essa transformação. Então, o corpo movendo em ondas, ele acontece em 5 pilares, em 5 grandes momentos, 5 etapas. Essa que eu abri aqui hoje para vocês é uma primeira etapa. Ela acontece com o propósito da gente ir reencaixando o corpo, né? Reposicionando as articulações, ou numa leitura mais popular, no nome mais popular, junta. Então, a gente vai reencaixando esse corpo mesmo e vai. Esse é um dos passos para a gente liberar essas dores e tensões musculares no corpo. Então, muito se vê sobre o corpo, sobre a ativação do corpo, sobre o fortalecimento da musculatura, enfim, mas ainda sim não se trata ou não se observa o que leva aquelas tensões musculares. E é isso que nós vamos ver aqui hoje, é isso que nós vamos começar a trabalhar aqui hoje. Então, primeiro, que é esse passo que a gente está aqui, é esse posicionamento articular. O segundo passo é o trabalhar a propriocepção. O que é propriocepção? Eu vou abrir espaço aqui para perguntas, né? O que é a propriocepção? É a percepção do próprio corpo. Eu tenho uma noção do próprio corpo. A maior parte de nós não desenvolveu essa habilidade. E essa habilidade ela acontece em oitavas de competência e 80% dela está inativa em cada um de nós. Então, eu tenho uma noção do meu próprio corpo, me ajuda muito a trabalhar esse corpo, a mudar esse corpo, a praticar esse corpo, rejuvenescer e desenvolver cuidados desse corpo. O terceiro pilar é reposicionar a cabeça. Quando a gente pensa como que a gente foi se desenvolvendo, né? Seja lá no desenvolvimento intrauterino, lá no período de gestação, seja depois, a cabeça, ela movimenta, ela ganha essa curvatura primeiro da cervical e ela vai desenvolvendo todo um sistema muscular na gente. O quarto passo que a gente vai praticar é o trabalho. Então, a gente já falou das articulações, a gente já falou de propriocepção, que a gente vai trabalhar, a gente falou de mobilização da cabeça, e a gente tem mais 2 pontos, que o último deles é o rolar, que é um movimento que ativa muito, e o quarto ponto desse corpo é ganhar essa flexibilidade do corpo. Então, a gente tem todas essas etapas que vão acontecendo para a gente alcançar
naturalmente a equilibração do tônus muscular. Então, na quarta etapa, a gente vai ficar muito focado em desenvolver o que eu chamo de ondas funcionais do corpo, que a leitura traz isso. Por isso que é o corpo movendo em onda. O que significa? Que se eu ativo um ponto, eu não tenho, se eu faço uma força para ir para frente, esse músculo que leva o meu corpo para frente propaga a ativação muscular e todo o movimento acontece. Tudo bem? Então, a gente tem esses 5 pontos que desenvolvem muito, equilibram muito o tônus muscular, lembrando que esse tônus fala muito do nosso estado psíquico de cada momento. Então, não quer dizer que eu vá conquistar e pronto, mas quer dizer que eu tenho ferramentas para ir mudando isso no dia a dia. Rosemary tinha feito uma pergunta, levantou a mão. Não, desculpa, é porque o meu microfone não estava funcionando. Não, tudo bem, sem Tá problema. bom? Desculpa. Tranquilo, Obrigada. imagina, por nada. Então, hoje, a minha proposta para vocês é que a gente comece a ver esse corpo de uma maneira diferente. Comece a perceber esse corpo de uma maneira diferente. Quando eu falo de tônus muscular propriamente dito, o que significa isso, né? No nosso psiquismo. O nosso corpo, ele funciona de uma maneira muito aproximada, muito complementada, muito intrínseca com o nosso emocional, com o nosso psiquismo. Então, quando eu mexo no corpo, eu naturalmente mexo em várias instâncias psíquicas. E para eu mexer em instâncias psíquicas e reverberar uma mudança em mim, eu preciso também mexer no meu corpo físico. Então, o nosso corpo, ele vai o tempo todo praticando, mostrando para a gente, numa linguagem própria, a quantas andam o nosso emocional, a quantas andam o nosso psiquismo. E quando eu falo de tônus muscular, eu falo quando tem uma rigidez, um tônus muito aumentado, que a gente chama de hipertonia. Ei, Wagner, seja bem-vindo. A gente chama de hipertonia, quer dizer que eu estou num lugar de pouca autenticidade, de pouca espontaneidade, onde que eu vou contendo as pulsões, aquilo que me vem para fazer, eu vou contendo o movimento. Eu quero deixar claro que para o músculo, o corpo chegar nessa rigidez, nesse espasmo muscular, que é o que mais provoca dor, tranquilo, que é o que mais provoca dor, eu preciso estar há muito tempo e num grande volume em contenção, num controle absoluto das minhas ações. Quando eu tenho uma hipertonia, que é uma fraqueza muscular, pouco tônus muscular, me fala de que eu fico no aguardo sempre de comandos para eu fazer alguma coisa. Então, eu estou no lugar de literal sem iniciativa. O tônus muscular, ele fala do quanto a gente anda de presença na vida, do como que a gente anda pela vida, e cada região do corpo eu vou trabalhar, eu vou ter uma leitura específica. Mas esse projeto que a gente está aqui hoje, ele trabalha o conjunto, ele trabalha o nosso corpo inteiro. E a gente pode ir colocando as intenções aí nesse desenvolvimento do corpo. Tudo bem? Alguma dúvida? Estou trazendo algumas coisas para a gente conseguir bem aproveitar essa prática que nós vamos fazer aqui hoje. Sem dúvidas? Então, nós temos uma reverência muito grande nesse movimento, de como que a gente conecta com esse corpo, sobre a dor, né? Se está doendo é porque está funcionando, é porque está dando certo. E, na verdade, quando a gente movimenta o corpo, mexe o corpo, trabalha o corpo provocando dor, o que a gente está fazendo é condicionando esse corpo, colocando ele num lugar bem restrito, num lugar de comando o tempo inteiro, assim, da gente comandando o tempo todo. E um corpo que é condicionado, assim que ele consegue escapar do condicionamento, então assim que a gente sai daquela atividade, falta uma semana, sai um mês, ele volta para o estado anterior ou até recua mais um pouco.
o que é muito diferente de um corpo que é educado. O que significa essa educação do corpo? É eu lançar mão de tudo que o corpo já tem natural nele, tudo que o corpo já pratica, a forma que ele desenvolve. Então, quando eu penso nas várias qualidades desse corpo, que a gente chama lá de maturação neurológica, de memória celular, de ondas funcionais, de as várias percepções do próprio corpo, propriocepção, interocepção, quando eu vou ativando o corpo usando isso, ele traz uma resposta que é muito surpreendente, né? Então, eu tive aí em mim, mas em muitos pacientes da fisioterapia, essa resposta de um tempo de recuperação, de um tempo de ganho muito encurtado. E aí as pessoas ficavam muito surpreendidas, porque não pode provocar dor, não vai além do que dá conta, é um movimento que acolhe a individualidade. Então, por que aquilo dava tanto resultado, sendo que não foi nem sofrido? Exatamente porque usamos das qualidades que já são do nosso corpo. A gente não está inventando nada. Está observando esse corpo e bem aproveitando isso. Tudo bem até agora? Vou imaginar que sim. Então, um dos pontos que a gente vai aqui não reverenciar, não aplaudir e não praticar, na verdade, é não provocar dor no corpo. Se um movimento é difícil, o que a gente faz é vislumbrar aquele movimento, é imaginar que se está fazendo aquele movimento. Então, a gente nunca impõe o corpo ao movimento. Quando eu imagino que eu estou fazendo um movimento, através de um tecido que chama fáscia no nosso corpo, a gente vai ativando todo o sistema neurológico. Ele pode ativar até novas vias, novos lugares, novas ramificações neurais. E aí o que a gente vai experimentando é uma ativação muscular, ainda que não foi ainda conhecida, mas que estava ali, algo latente, algo que o corpo sabia que poderia. A gente sempre inicia essas práticas, esses jeitos de ver o corpo, desintoxicando esse corpo, abrindo canais de resposta, que é uma coisa que eu quero muito convidar que vocês começam a ver, olhar para isso. Muitas vezes o corpo ele está tão intoxicado, seja de atividades, seja de excessos assim, de estímulos, seja com medicamentos, que ele não tem resposta. Foi algo que eu vi muito lá na fisioterapia. Alguns pacientes chegavam com tanta dor que é melhor ajudar esse corpo primeiro a se reorganizar, abrir esse corpo para ele liberar essas tensões, do que fazer um novo estímulo. E para isso a gente tem uma prática que eu chamo de práticas coringa, que são práticas que a gente faz que vão ativando uma série de competências, de habilidades do corpo, de habilidade de se sentir, e isso já muda tudo, já muda a forma que eu ando, que eu sento, que eu faço alguma atividade, que eu vejo o meu corpo, o tônus do meu corpo em si. Então, isso já muda tudo. Gente, alguma dúvida? Alguém que queira falar, tirar alguma dúvida sobre isso que eu estou contando? Falando que esse é um primeiro encontro, onde que a gente vai trabalhar aí o eixo vertebral, a coluna vertebral, o reposicionamento dessa coluna, pensando agora que a gente está se preparando para isso. Então, essas práticas coringas, elas antecedem, elas são feitas antes de qualquer outra prática que eu vá aqui propor, para que a gente vá trabalhar. Tudo bem? Tudo acontece abrindo muito agora, né, para perceber, para viver coisas novas. Tudo vai acontecer a partir primeiro de eu vislumbrar, de eu imaginar que eu estou fazendo. A gente já viu de várias maneiras, não só a partir dessas técnicas, mas em vários estudos, que quando eu imagino que eu estou fazendo, o corpo ativa muito mais, né?
que isso deveria ser muito mais utilizado por todos nós. Então, é uma sequência das práticas coringas, onde que a gente vai pensar em como que esse corpo foi sendo desenvolvido mesmo, lá na fase intrauterina. Como que o nosso corpo foi acontecendo? Como que foi aquela parte do embrião que foi se transformando em feto? Como que isso aconteceu? E quando eu penso nisso, a gente vai encontrando áreas que se correlacionam. E é isso que a gente vai fazer. Se eu movimento áreas que correlacionam simultaneamente, tudo que está entre elas vai sendo reativado, vai ativando novamente o nosso corpo. A primeira delas é a prática que a gente chama boca-ânus. Então, lá no tubo neural, nosso desenvolvimento, esse tubo ele acabou terminando na boca e no ânus. Então, tudo aqui, todas as estruturas, todos os sistemas aqui que estão relacionados, eles são ativados quando a gente faz esse movimento simultâneo, esse movimento sincronizado de boca e ânus. E a proposta de agora vocês fazerem é imaginar que a boca está abrindo e o ânus está abrindo, e que a boca está fechando e que o ânus está fechando. A princípio, vocês vão só imaginar que esse movimento está acontecendo. Algumas pessoas até me falam, Bruno, não tem nem noção de como que é abrir ânus e boca. Só imagina que o corpo ele vai te apresentando. Então, eu quero que vocês comecem agora fazendo esse movimento. Imaginando que a boca está abrindo e o ânus está abrindo, que a boca está fechando e o ânus está fechando. E vão fazendo esse movimento de maneira repetitiva, de maneira sincronizada, até que a partir da sexta vez, que você imaginar, se o corpo físico quiser fazer um movimento, você vê a boca e o ânus abrindo, permita, mas só a partir da sexta repetição. Tudo bem? Eu vou dar para vocês 2 minutinhos fazendo essa prática. Vamos lá. Vislumbra. Nossa, mas é muito difícil. Tudo que a gente nunca fez parece ser difícil. Até que a gente se disponibiliza a experimentar e ver o tanto que muda, que transforma. Então, vai abrindo boca e ânus, imaginando que está abrindo e fechando de maneira sincronizada. Os dois fazendo movimento, o mesmo movimento ao mesmo tempo. Sintam-se à vontade para abrir as câmeras, tá? Para estarem. Mesmo que o vislumbre seja difícil, não tem problema. A gente sabe que essa maturação neurológica, que o desenvolvimento dessa habilidade, acontece quando a gente consegue vislumbrar. Então, é natural que agora, até o vislumbre, ele seja um pouco difícil. Vocês estão fazendo isso por 2 minutos, para quem quiser saber aí dos tempos. Pode parar. A segunda prática coringa é aquela que liga a nossa garganta ao esfíncter urinário externo. O que é esse esfíncter urinário externo? É ali onde a gente faz força quando está muito apertado para fazer xixi, mas não pode ir ao banheiro. Então, quando a gente faz força para segurar o xixi, esse é um esfíncter urinário externo. E é claro que quando eu faço esse movimento, na verdade, eu pego o períneo também.
Qual que é o movimento? É o movimento sentindo sugando. Como se eu estivesse engolindo alguma coisa, sugando aquilo ali. Então, eu faço, vislumbro que eu estou fazendo isso na garganta e no esfíncter urinário ao mesmo tempo. Não, Bruna, mas eu sinto o períneo todo, assim, como os músculos ali são conectados, você vai sentir mesmo. Você vai fazer isso também por 2 minutos, imaginando que a garganta está mexendo, que o esfíncter urinário também está mexendo, um movimento que é de sucção, como se estivesse engolindo alguma coisa. Tenta não mexer os lábios, tá? É só na garganta. Essas 2 regiões estão muito relacionadas lá, enquanto a gente estava em desenvolvimento, e aí continua relacionadas. Não se preocupem se estão conseguindo ou não. Só se ocupem com o vislumbre do movimento. Essa segunda prática é uma prática que a gente até vai preparando a coluna cervical. Vai vislumbrando o movimento. A partir da sexta-feira que você vislumbrar, se o corpo quiser fazer, deixa o corpo fazer. As primeiras vezes fica parecendo que é impossível, mas não se preocupe, é só porque o corpo está dormindo mesmo, essa competência está em latente. Então, é natural que seja difícil até vislumbrar, como eu disse, você imaginar esse movimento acontecendo, mas à medida que o corpo for sendo estimulado, todas essas conexões neurais vão sendo reativadas, e aí isso fica fácil para você. E a gente está fazendo essas práticas na ordem na qual acontece o desenvolvimento mesmo, nosso desenvolvimento motor, por isso que a gente chama de maturação neurológica. Então, o corpo ele sabe disso, ele vai reconhecer, está na memória celular dele. Pode parar, relaxa um pouco, vai percebendo o tanto que você está tolerante ou não a viver essa nova forma de reconhecer, de desenvolver e de fortalecer esse corpo, né, de equilibrar esse tônus muscular. Que a gente vai para a terceira prática coringa, como eu falei, são 4 que eu chamo de práticas coringas, e eu vou contar para vocês daqui a pouco por que eu dei esse nome. O terceiro movimento ele acontece nas mãos, né? A gente desenvolve o movimento nas mãos antes de desenvolver o movimento dos pés. Então, por isso que aqui a gente está trabalhando as mãos. Quando a gente pensa em cadeia muscular, em tudo que a gente vai fazer, vocês vão ver que a gente trabalha os pés antes de qualquer parte do corpo. Por quê? Porque o corpo responde muito mais rápido se eu trabalho de baixo para cima, que a gente chama de cadeias ascendentes, do que de cima para baixo, que a gente chama de cadeias descendentes. Então, quando eu começo dos pés e vou subindo, o corpo responde muito mais rápido para a gente. Então, começando aqui das mãos, e aqui o polegar envolve os outros dedos, eu imagino, pode até fazer uma vez se vocês quiserem, a mão, os dedos em extensão, a mão abrindo e a mão fechando. Eu mantenho aqui as 2 mãos nessa posição e toda vez que você imaginar que ela está abrindo, a gente cede um pouquinho aqui do movimento da mão. Então, está abrindo, fechando, abrindo, fechando. A intenção nossa com essa prática é que as mãos abram. Que quando eu estiver vislumbrando, ela abre e que ela feche.
Então, a partir da sexta vez que eu fiz o deslumbre, que você fez o deslumbre, se o corpo quiser fazer sozinho o movimento, você permite que ele faça. Então, vamos lá, fecha, imagina que os dedos estão abrindo e fechando, só no vislumbre. Essa prática já reposiciona a cervical. Então, quando a gente tem muitas tensões na cervical, essa sobrecarga do pescoço, é essa prática que a gente faz para já ir liberando essas tensões que estão ali em acúmulo. Abrindo e fechando. Deixe o corpo fazendo esse movimento. Vocês vão vendo que vai soltando todo o membro superior e a cervical. Só se permita experimentar mesmo o movimento. Não force, não induza, não faça numa amplitude, até mesmo no vislumbre que provoque dor. Isso pode acontecer. Eu vi muitos pacientes vislumbrando numa amplitude que provocava dor. Não pode provocar dor de jeito nenhum. Pode parar. E a quarta e última prática coringa, nós vamos fazer o um movimento lá nos dedos dos pés, que a gente chama de arteiros, na verdade. Mas vou usar uma linguagem aqui mais simples. É a mesma coisa nos dedos dos pés. Então, no nosso desenvolvimento motor, a gente libera primeiro mãos e depois a gente começa a movimentar os pés. Então, vocês vão fazer, vou mostrar aqui porque fica mais fácil, vocês vão fazer os dedos em garra dos pés e vão fazer extensão e flexão. Então, primeiro assume a posição em garra e imagina que eles estão estendendo e fletindo. Toda vez que você imaginar que eles estiverem estendendo, você cede um pouquinho aqui de garra. Bruna, mas eu não consigo fazer muita garra, não. Só imagina, só no vislumbre. Faz a flexão que for confortável e imagine o restante. A partir da sexta repetição, se você imaginar e o corpo quiser fazer sozinho, deixa o corpo fazer. Bora lá, pode começar. Essa prática vai soltar todo o membro inferior, a perna toda e a lombar. Então, para quem tem dor na lombar, é uma excelente prática de fazer qualquer outra coisa. Lembrando que a gente está fazendo é abrindo canais, dando um respiro no corpo para ele conseguir responder a qualquer estímulo que ele tenha. Quando eu falo de um corpo intoxicado, imagina vocês quando vocês estão num estresse. Qualquer coisa que chega já é a gota d'água. E o nosso corpo também fica nesse lugar. Vamos de maneira confortável, fazendo, vislumbrando o movimento. Nossa, eu vislumbrei, mas ele não fez nenhuma vez. Não tem problema. É à medida que você vai repetindo, que ele vai acontecendo, que ele vai desenvolvendo, que ele vai vivendo essa maturação neurológica, que, como eu disse, isso já é o natural do nosso desenvolvimento. Então, o corpo ele já reconhece.
Vai fazendo no vislumbre, não tem problema se o corpo não fizer. Só se concentre para ir fazendo o corpo deixar movimentar. Você vai ver que pode acontecer movimentos, repuxões, onde que você não esperava, não tem problema, você só não pode induzir. Isso tudo já é resposta do seu corpo. Pode parar, relaxa. Vamos aproveitar agora, enquanto vocês dão uma pausa, para eu ir contando as possíveis aplicabilidades assim, dessas práticas. Por que eu chamo elas de prática Coringa? Porque elas ativam o corpo da forma que a gente desenvolveu, então a gente começa a acordar esse corpo. Elas são feitas também para que a gente abra esses canais no corpo, o corpo está tão sobrecarregado, tão sem resposta, seja no pouco tônus ou na flacidez muscular, seja na hipertonia ou espasmo muscular, ela vai liberando esse corpo, liberando a ativação desse corpo. O que mais que as pessoas fazem através dessa prática? Antes de atividade física, então os pacientes, antes de torneios, antes de qualquer atividade física, eles fazem essas práticas. Alguns até me falaram em alguns momentos que, Bruna, se eu tiver tempo de alongamento essa prática, eu prefiro essa prática. Parece que o meu corpo ele já alonga e ele já vai para um outro lugar. Ele já acorda para o que eu vou fazer. Então, realmente um preparo para qualquer atividade física, mas também eu quero trazer isso psiquicamente falando. Quando eu estou no aumento de uma ansiedade, quando eu estou vivendo uma hipertensão arterial, quando eu estou vivendo um momento de muito estresse, e também quando eu estou no movimento de muita depressão, de muita parada, de muita introspecção, essas práticas elas vão tanto liberando os excessos quanto acordando o corpo. Mas qual que é a diferença quando eu faço uma coisa, quando eu faço outra? Quando eu estou num estresse muito grande, numa ansiedade muito grande, vivendo uma hipertensão arterial, vivendo tudo over, eu imagino fazendo essa técnica colocando muita força. Então, eu imagino fechando a mão com força, abrindo a mão com força. E se eu estiver nesse hiper, eu preciso disso para o meu corpo conseguir liberar esse excesso. Se eu tiver numa uma hipotonia, se eu tiver no aquém, eu faço normal esse movimento, acordando as minhas extremidades, acordando o meu corpo, trazendo ele mais para a minha presença. Então, essa prática ela pode ser feita em vários lugares. Quando eu vejo que eu estou chegando num momento de muito estresse, ou de muita coisa simultaneamente, meio perdida, ou qualquer coisa que eu queira abrir no meu corpo, canal, movimento, eu sempre inicio por essas práticas. Eu nunca esqueço, porque isso já deixa meu corpo num outro lugar para ele receber qualquer estímulo que eu vou fazer. Seja estímulo de algum ponto do meu corpo, seja se eu for trabalhar algum movimento. Eu falei com vocês que lá na quarta etapa, a proposta é trabalhar o retorno, né? Reordenar as ondas funcionais do corpo. A gente faz isso desenvolvendo o levantar, sair da posição deitada para levantar. Então, que é o assentar. Eu sempre faço isso antes e a resposta do corpo é muito mais rápida. Por quê? Porque eu estou arejando, eu estou abrindo caminhos, eu estou abrindo canais nesse corpo. Então, eu sugiro vocês fazerem isso sempre, antes de tudo aí que vocês vão fazer, e vocês vão vendo a resposta do corpo para as outras coisas. Tudo bem? Então, nessa primeira, alguma pergunta? Alguém queira tirar alguma dúvida? Ele relaxa também, essas práticas também relaxam, tira a gente dessa tensão. Então, é normal a gente abrir boca, a gente ir para um lugar mais relaxado. Tem gente que dorme melhor depois que faz essas práticas. Por quê? Porque reordena esse tônus muscular.
seja aumentando, seja reduzindo, abrindo esses canais. É como se eu estivesse ajudando o meu corpo, oferecendo estímulos para ele que já são naturais para ele, que ele reconhece, que ele desenvolveu dessa forma. E isso para o meu corpo facilita muito mais do que eu impor ou induzir condições para ele, estados para ele, movimentos para ele. Tudo bem? Alguma dúvida? Algo que alguém queira compartilhar? Como que foi para vocês essa prática? Foi tranquilo? Foi muito difícil? Difícil de vislumbrar? Difícil de praticar? Alguém? Eu posso dizer que... alguém ia falar? Eu posso dizer que foi muito bom e não foi difícil, assim, depois que eu comecei os números, o corpo já foi pedindo para fazer. Tentei, assim, não forçar, né? Tentei ser natural, depois o corpo foi pedindo. Seu áudio foi ficando muito baixo. Hã? Talvez eu não sei lidar direito aqui. O primeiro, Bruna, foi o mais difícil, o da boca. Perfeito. Perfeito. O primeiro, ele desenvolve uma habilidade nossa, um sentido, na verdade, que chama interocepção, que é o começar a ler, a entender o que meus órgãos, o meu corpo está mandando de impulso. E também ele equilibra na gente esse contato com a dor. Como que eu leio a dor? Eu estou aumentando demais as minhas dores ou estou diminuindo demais as minhas dores? Então, primeiro, além de trabalhar todo esse canal, né, do sistema neural, ele vai desenvolvendo, que é para a gente, assim como o tato, a audição, a interocepção é um dos sentidos que a gente tem. E ele vai desenvolvendo isso. E o primeiro, ele trabalha também essa questão da nossa articulação temporomandibular. Então, ele pega todo um canal. Se foi mais difícil, é porque essas conexões em você, neurais, tudo mais, elas estão mais latentes, mais adormecidas. E aí, quando você vai tendo paciência e vai praticando, você vai ver que depois vai ficar natural. Mas aí você também já está com uma outra percepção do próprio corpo, com outro contato com o próprio corpo. É muito legal como, através dessas práticas Coringa, as pessoas vão falando comigo assim, Bruna, eu sei o meu corpo até onde dá conta agora, eu sei se eu estou sentindo realmente dor, quanto de dor que eu estou sentindo. Então, assim, esse limiar de dor, ele vai equilibrando de todo tipo de dor, né? Porque nós podemos tanto aumentar demais a nossa dor, quanto diminuir demais a nossa dor. Então, tudo isso vai sendo desenvolvido e é um sentido mesmo. Aí sua qualidade de percepção do próprio corpo, ela vai mudando e muito. Eu vou falar com vocês que essas práticas coringas, elas não mudaram só em pessoas que não fazem nenhuma atividade, elas mudaram, igual eu falei, com pessoas do esporte. Então, são habilidades que nós temos que estão adormecidas na gente em 80%, na maior parte da população. A leitura lê como 95%, 98% da população está nesse nível de latência. É muita coisa que o nosso corpo pode fazer, mudar, que a gente desconhece. E acha que vai estar sempre num tamanho e que também tem um ritmo de envelhecimento, um ritmo de queda. Isso não é verdade. Isso depende de como eu lido com esse corpo e como que eu estimulo esse corpo. Tudo bem? E eu acho que eu percebi assim, que foi talvez difícil a concentração mesmo. Uhum. Né? E como você falou, não fica preocupando, deixa o corpo fazer. Aí quando eu deixei fazer até no próprio ânus, porque a boca é mais fácil, né? Perfeito, perfeito. Agora, Jamile,
Isso que você trouxe é muito importante, porque há é muito mais comum a gente induzir o corpo do que a gente educar o corpo. Então, eu obrigar o corpo a fazer, o corpo a aguentar, o corpo a fazer um determinado movimento, é muito mais comum. Então, o primeiro contato, a primeira ação, a primeira atitude é tentar essa indução. Mas quando eu deixo acontecer, ele já conhece, porque ele desenvolveu nessa ordem. Não precisa de racionalizar, porque ele já está, ele já sabe isso. E o outro ponto que eu acho muito interessante a gente colocar aqui é que, se eu não consigo vislumbrar o movimento, é porque eu ainda não tenho aquela conexão neurológica maturada, ela não desenvolveu, ela não amadureceu, o que a gente chama de maturação neurológica. E à medida que eu vou vislumbrando, essa maturação vai acontecendo. Aqui, quanto mais as pessoas estão envolvidas em um movimento, no esporte, eu falo, imagina primeiro o movimento. Quando você conseguir imaginar exatamente o movimento que você vai fazer, aí que você vai começar a treinar esse movimento. Porque se a pessoa já imaginou, né, o pessoal de tênis já imaginou fazer que movimento que ele vai fazer, quando ele souber exatamente, seja do tênis, seja o povo do Flamengo sapateado, seja o povo da corrida ou da caminhada, fala com o povo, antes de você sair para caminhar, se imagine caminhando. Imagine os pontos de apoio, imagine a sua postura, se imagine caminhando. A diferença disso, gente, é absurda. A pessoa fala comigo, Bruno, em 5 minutos eu ganhei o que eu não ganhava em 25. Porque meu corpo já foi todo ativado, o tempo de resposta dele é muito mais rápido. Eu não estou induzindo, forçando o corpo a caminhar. Eu ativei esse corpo primeiro através do vislumbre. Então, qualquer movimento que eu faça, se eu vislumbro antes, é um outro lugar que eu levo esse corpo. Tudo bem? Grata aí, viu, pelas perguntas. Alguém mais? A gente pode ir já para a coluna vertebral? Eu agradeço, Bruna, eu que agradeço. Obrigada. Imagina, te agradeço também. Então, essas são as práticas coringas que são feitas antes de qualquer coisa aqui que a gente vá fazer. E agora, a minha proposta é que a gente trabalhe o realinhamento do eixo vertebral. Nesse lugar, né, de condições de reposicionando articulações, toda vez que eu quero reposicionar alguma coisa no meu corpo, cotovelo, ombro, mão, eu sempre alinho primeiro o eixo vertebral, que ali está onde as conexões neurais todas. Se eu começo a alinhar aquilo ali, isso propaga tanto para os braços, membros superiores, quanto para as pernas, membros inferiores. Então, a gente sempre começa a reposicionar eixo vertebral. E isso não é muito respeitado, o que vai aumentando aí para a gente uma série de sintomas, de sinais e de lesões. Depois desse eixo vertebral, a gente começa a alinhar o que a gente chama de cinturas horizontais, que são a articulação temporomandibular, a cintura escapular e a cintura pélvica. Então, a gente tem o eixo vertebral primeiro e depois a gente vai alinhando as 3 cinturas que a gente chama de horizontais. E hoje a minha proposta para vocês, com vocês, é a gente trabalhar o eixo vertebral. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que eu vou pedir é para vocês ficarem em pé. Fiquem todos na posição de pé, que a gente vai trabalhar isso na posição de pé. Agora, na posição de pé, bem presente, bem onde vocês estão, o corpo aí já foi liberado. Lembrando que as práticas coringas, elas também são para a gente não ter sintomas depois desses estímulos, igual a gente vai fazer aqui agora com a coluna vertebral. Apoie os 2 pés no chão, percebe o apoio deles e vai alinhando o seu corpo. Vai vendo o seu tornozelo, uma posição confortável para ele, joelhos, quadris, tronco, ombros, braços, cabeça. Vai vendo aí qualquer posição que é confortável para você, sem induzir, sem achar que tem que ter nada reto.
Uma vez feito isso, vocês vão agora colocar, distribuir melhor o peso do corpo nos pés. A gente tem 3 pontos de apoio nos pés. A base do dedão, que é o hálux, a base do dedinho, que é o quinto artelho, e o calcanhar. Tentam primeiro no pé, depois no outro, a reorganizar essa distribuição de peso, para que o peso do seu corpo caia nesses 3 pontos de apoio. A base do dedão, o hálux, a base do dedinho, quinto artelho, e a base do calcanhar. 3 pontos de apoio. Quando alcançar esses 3 pontos de apoio, vai novamente reposicionando o corpo todo. Tornozelos, joelhos, quadris, pelve, coluna, ombros, braços, cabeça. É o outro grande segredo. Primeiro, as práticas coringas, depois, tudo que vai fazer, que organiza primeiro esses pontos de apoio dos pés. Todas as cadeias musculares são mexidas no corpo. Então, qualquer atividade que vai fazer, organize isso primeiro. Agora, sem nenhuma indução, sem impor nada, sem forçar a barra, você vai começar a alinhar o seu corpo. Tem uma linha alba que fica no abdômen, que divide nosso abdômen em dois. E essa linha alba, você vai imaginar ela para cima e para baixo, só para você ter uma referência do que é o seu meio. E agora começa a organizar o corpo baseado nisso. Então, se tiver mais, você senti-lo. Tudo é dentro da sensação. Tem que ir para frente do espelho, tem que fazer reto, nada disso. Se você sentir ele mais para a sua direita, reorganiza. Se você sentir a cabeça um pouco rodada, volta. Sentir o quadril rodado, volta um pouco. Ô, Bruno, eu não percebo quase nada disso, mas isso está sendo desenvolvido, inclusive pelas práticas coringas. E vai alinhando esse corpo. Nada que provoque dor. Ah, tem que ficar assim, porque assim é retinho. Se tiver com dor, não é o seu retinho do momento. Vou tentar um tempo médio aqui para ir passando as próximas etapas. Agora eu quero que vocês comecem a perceber toda a coluna. Vai percebendo lá a coluna cervical, que é no pescoço. Vai descendo pela coluna torácica, lombar, até chegar lá no sacro e no cóccix. Vai percebendo, só sentindo. Não faça nada. Se está fundo, se está intencionado, se está com dor, se tem alguns lugares que tem pontos de tensão. Não, Bruna, mas isso é difícil de perceber, mas você carrega essa habilidade. E a gente só desenvolve isso quando a gente vai praticando mesmo. Não se preocupe. Eu só quero, a nossa intenção aqui é que você registre, apenas registre. Se tem rotações, pontos de tensão, se está sentindo a coluna afundada, aumentada a curvatura lombar lá na frente, cabeça lá na frente, aumentando a curvatura cervical. Só perceba, não faça nada com isso. Só sinta.
Agora, vocês vão imaginar, criar, vislumbrar uma linha vermelha que sai lá de cima, que entra pelo topo da cabeça e que vai passando por dentro da sua coluna. Só imagina, só intenciona, vislumbra. Ah, mas eu não sei como é que faz isso. Só pede o corpo. Imagina essa linha vermelha saindo do alto, vai passando por toda a sua coluna, até você vislumbrar que ela saiu lá embaixo pelo cóccix. Deixa essa linha indo passando. Você pode sentir alguma coisa ou só no vislumbre, ficar só no vislumbre. Não se preocupe com isso. À medida que você vai fazendo, isso vai melhorando demais. Uma vez que atravessou toda a coluna, você vai pedir agora para você, seu ser, esticar essa linha e reposicionar toda a sua coluna na posição que é o seu ótimo do momento. O que que significa isso? O que é possível e confortável para você neste momento. Então, você vai sentindo essa coluna esticando. Não força, não induza. Só peça você mesmo, ao seu ser, para esticar essa linha com a intenção de reposicionar cada vértebra da sua coluna. Deixa o corpo fazendo, não induza, mas deixa o corpo movimentando também. Ele pode fazer alguns movimentos rápidos, igual eu estou ensaiando aqui para vocês, ou pode só ser uma sensação mais profunda. Você pode não sentir agora, mas mantenha o vislumbre para você deixar o corpo fazer. Você pode sentir, de alguma forma, ela encaixando. Agora você vai fazer uma comparação da coluna que você tinha percebido, dessa da sensação de encaixada, de alinhada, de bem posicionada. E você vai tentar integrar essas duas informações, como ela estava e como você percebe agora, até se chegar no que é confortável para você. Não induza nada, mas, por exemplo, se você percebeu que estava muito rodada para um lado e essa linha te trouxe para o outro, tenta ir um pouquinho no seu corpo físico, tenta fazer os ajustes que aproxime um pouco do que você percebeu quando essa linha esticou. Vou tornar a falar, não se induza a nada. À medida que você vai fazendo, você vai perceber muita diferença. Não provoque dor. Não faça movimentos bruscos e não imponha nada para o seu corpo, porque isso condiciona e ele regride. Ao invés de melhorar, ele vai aumentar as tensões. Lembra que com as práticas curincas a gente já liberou vários canais. Então, a resposta dele, ele já consegue responder mais aos estímulos. Uma vez que vocês conseguiram alinhar, aproximar uma da outra, pega alguma coisa para mastigar, para que também aqui as arcadas dentárias consigam
se realinhar com essa nova posição da coluna. Mastiga alguma coisa, algo pequeno, pouco, qualquer coisa que vocês tenham aí mais próximo de vocês, na posição em pé ainda, só para facilitar para o corpo acabar de encaixar. Lembrando que a posição das arcadas depende do posicionamento da coluna. Provavelmente, então, isso agora mudou. Quem estiver terminando, vai com o segundo dedo da mão direita, o dedo indicador, na área que entre as sobrancelhas, que a gente chama de área mental 1, e registre a nova posição da sua coluna, o reposicionamento do seu eixo vertebral. Só sinta e memorize isso, registra isso. E completou. O eixo da coluna vertebral, ele fala para a gente, literalmente, como que a gente está firmando a nossa presença, a nossa identidade, nosso jeito próprio nesse mundo. É aquela sensação de, nossa, estou totalmente perdida, preciso voltar para o meu eixo. Isso fala de assunto de coluna vertebral, fala de posicionamento da coluna vertebral. Quando vocês terminarem lá, fixarem na área 1, pode relaxar. Se quiser andar um pouquinho para sentir a nova coluna, ou ficar em pé para perceber o corpo, sentar e levantar de novo, para vocês verem como que está isso. Sinalizem para mim se terminaram, como que está. Posso falar, Bruna? Pode. Eu procurei, né? Fiz tudo conforme você falou, a linha, mas tem uma pequena dor do lado esquerdo, e mesmo eu procurando posicionar, procurando não forçar, mas posicionar assim. Eu até fixei pensando, depois eu trouxe para cá e fixei pensando nela, na linha vermelha esticadinha, mas ainda há uma dor. Já procurei relaxar, movimentar. Se você não estiver induzido, a dor já é uma resposta do seu corpo. Então, eu não posso induzir dor no meu corpo, mas depois que eu estimulei, meu corpo pode apresentar dor se reorganizando. Já estava. Já estava? Então, deixa para ver como que seu corpo agora vai reagir a essa prática. Essa Ok. prática ela é tão intensa de reposicionamento articular da coluna vertebral, ela é a primeira prática de posicionamento da coluna vertebral, ela só pode ser feita no máximo 2 vezes por semana. Então, deixa seu corpo reposicionar. Eu já vivi e já escutei muitos pacientes falando assim, Bruna, depois que eu fiz essa prática, eu fui andar, deu um estalo. É o corpo mesmo reorganizando, reposicionando. Ele não para com a prática. Ele recebeu um estímulo e agora ele vai começar a responder a esse estímulo. Ok. E vai Gratidão, Bruna. sentindo. Foi um prazer. Alguém mais quer compartilhar o que viveu? Se sentiu aí essa coluna realinhando? E se a coluna vai realinhando, a musculatura agora vai mudando todo o tônus. Então, aonde está tenso, Jamile, tem um tônus aumentado ali, tem uma tensão ali, tem um acúmulo ali.
A leitura fala que tensão é tesão de vida em fila de espera. São coisas que você quer realizar e estão aí na fila de espera. Então, esse realinhamento ele vai soltando esses pontos à medida que for fazendo, que não é para induzir, é para o corpo ir se reposicionando. A maioria falou que sentiu muita diferença a partir da terceira vez. Tá bom, à vontade. Alguém mais quer comentar? Se houve o ganho, se percebeu? Com certeza, Bruna. Eu fiquei mais alta. Perfeito. Você sentiu mudança nas curvaturas, na intensidade, no raio dessas curvaturas? Perfeito. Muda muito, né? À medida que vocês forem fazendo, vocês vão ver que muda muito a curvatura da coluna. E aí, eu fiz uma prática resumida com vocês, vocês estão conhecendo isso, né? Em vez de ser muito estímulo, eu fiz uma adaptação aqui da prática. E, à medida que vai fazendo, há a possibilidade até de intencionar. Olha, eu estou fazendo essa prática para reposicionar minha cervical. Sem induzir, o corpo ele vai conseguir. Nossa, o que está mais me incomodando é a lombar. Ele vai saber aonde ele vai priorizar, mas sem forçar a fazer mais na lombar, só de intencionar, antes de começar a prática, o corpo já vai direcionar esse estímulo maior para esse lugar. Muito bom, muito bom. Vocês me contam como é que ficou no corpo. E para você, Márcio, foi tudo bem? Quer que você falou que está sem áudio? Quer escrever? Quer pontuar alguma coisa? Ou ficou tudo bem também? Lembra, então, das práticas coringas. E, depois desse eixo vertebral, lembrando que eu também falo dos segredos dos 3 pontos. O que são os segredos dos 3 pontos? Os 3 pontos de apoio do corpo mesmo. Colocar o corpo nesses 3 pontos de apoio já reorganiza o corpo todo. Então, completamos. Esse é o primeiro momento aí dessas práticas. Na verdade, esse reposicionamento das articulações, como eu falei com vocês, é uma prática completa do eixo vertebral e também a gente trabalha o alinhamento. Então, a gente inicia esse projeto, esse programa, com muitas práticas, assim. As 4 primeiras, a do eixo vertebral e das cinturas horizontais, para depois a gente ir para as próximas etapas, porque eu entendo que esse realinhamento ósseo, as pessoas já tiveram muita alteração de tônus. Quem não tinha tônus no braço começou a aumentar tônus muscular, eu senti muito meu também, tudo de reposicionar. Porque quando a gente reposiciona, a gente libera os pontos de tensão do corpo. Então, a gente ganha esse circuito mesmo, né, que é elétrico mesmo, é um circuito elétrico, isso volta a circular ali no nervo. Então, ele ativa o músculo, essa pulsão, esse impulso elétrico, ele consegue ganhar de novo espaço para ele se propagar. Tá? Grata, viu, gente? Muito grata por vocês estarem aqui. Deixar aqui minha gratidão às pessoas que vão assistir depois, quem está nesse projeto. Grata pelos retornos, pelos apoios, por estarem juntos. Grata a vocês que sentiram o chamado de vir aqui experimentar e a gente teve aqui esse momento juntos. Muito grata, viu? Obrigada, Bruna. Gratidão, querida. Gratidão, Bruna, foi muito bom. Olá, Samara, gratidão também por estarmos juntos aqui, viu? Gratidão. Um Grata, reencontro, gente. né? Faz tempo que a gente via. Super, né? Super reencontro, muito bom. Rememorando tempos de outras escolas, né?
Isso, é isso. Maria Então, Madalena. Grata, meninas, uma excelente noite para vocês. E um corpo boa aí noite, livre para se movimentar, tá que bom? assim seja, paz e bem. Amém, Paz, amém. beijos, fiquem bem. Gratidão. Beijo, Até. você também. Gratidão mesmo, Bruna. Tchau. Renato, foi um prazer. Tchau, Valeu a tchau. oportunidade. Tchau. Grata.